Bem, muito obrigado, meu querido amigo pastor Carlos Elias. É uma honra poder participar mais uma vez de uma celebração de adoração ao nosso Deus, junto com a querida Primeira Igreja Batista de Campo Grande, uma igreja viva que colabora enormemente com a obra de missões mundiais. Sim, essa igreja tem cumprido a grande comissão e é uma grande alegria poder falar a cada um de vocês e falar para esta comunidade que hoje é virtual, que se espalha pelo mundo todo, pois o pastor Carlos Elias sabe disso, né? Nós não sabemos onde essas mensagens chegam, mas sabemos que quando chegam, são também abençoadas pela ação do Espírito as pessoas que ouvem ou assistem essas mensagens, esses cultos. Quero parabenizar ao pastor Carlos Elias, aos demais pastores da Primeira Igreja Batista de Campo Grande e os pastores em geral também do Brasil e do mundo pelo Dia do Pastor, né? Mas hoje também é o Dia da Igreja Perseguida. E quem me conhece sabe que eu gosto muito de fazer algumas brincadeiras. E digo, por que colocar a Igreja Perseguida junto com o pastor? É para haver a confusão de Igreja Perseguida com pastor perseguido? Não necessariamente, embora tenha pastores que sejam perseguidos em igrejas não perseguidas, mas a gente pode fazer uma relação entre essas duas ideias. E pensando nisso, eu entendi que seria bom nós meditarmos sobre a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Tá? E nós vamos ler boa parte deste capítulo. Eu tive um professor na faculdade teológica ali em São Paulo, que era o pastor Carlos Lackler, que disse o seguinte: não tenha vergonha de ler um longo texto bíblico ao pregar, porque se o seu sermão não servir para mais nada, pelo menos serviu para que as pessoas lessem mais a Bíblia naquele dia. Então você já vai começar a semana tendo lido praticamente um capítulo da Bíblia, ok? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, versículo 4, diz o seguinte: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Eu quero
iniciar esta mensagem falando que há uma clara relação entre o ministério exercido em qualquer lugar e a realidade da igreja perseguida ou da igreja sofredora. Deixe-me só explicar rapidamente quais são as diferenças desse conceito. A igreja perseguida é aquela que sofre a perseguição de um grupo, de um governo, de uma cultura. Então, ela está sob perseguição. Toda igreja perseguida é uma igreja sofredora, mas nem toda igreja sofredora é uma igreja perseguida. Por quê? Porque pode haver lugares em que a igreja não sofre a perseguição, mas sofre por outras questões. Por exemplo, nós temos uma história que aconteceu agora no final do ano passado. Nós temos um nosso missionário mobilizador, o Abdala Fadel, e o Abdala estava em casa, na verdade na casa de um pastor amigo dele, durante o Natal. E Abdala, na verdade, preciso voltar um pouquinho aqui antes da história. Abdala era muçulmano, se converteu já muitos anos fora lá do seu país, no Oriente Médio, se converteu, e a sua família, quando soube disso, o rejeitou completamente, o ameaçou. São histórias terríveis. E ele nunca mais pôde falar com a sua mãe. E naquele Natal do ano passado, ele estava na casa do seu amigo, pastor, quando o telefone dele tocou e ele atendeu, e era a mãe dele. E ele perguntou: mãe, o que está vendo, né? Você está me ligando? E ela disse: eu estava com saudade de você, peguei o celular aqui do meu filho, do outro filho, né? E, na verdade, tem mais irmãos, e vi sua foto, toquei nela, e aí estou ligando para você. E ele ficou numa felicidade, numa alegria, imagine só, né? A alegria de anos depois poder falar com a sua mãe. E a mãe estava falando num lugar escondido, mas de repente Abdala ouviu um barulho. Ouviu um barulho e a ligação sumiu, ela só ouviu gritos da mãe, ele só ouviu gritos da mãe dele. E quando passou um pouco de tempo, ele apavorado, pensando o que havia acontecido, ele recebeu uma foto da mãe dele caída no chão, sangrando. E aí uma mensagem do irmão dele dizendo: nós falamos para você nunca mais falar com ela. Da próxima vez que você falar com ela, nós vamos mandar pedaços dela para você. Abdala não faz parte, tecnicamente, da igreja perseguida, mas ele sofre. Ele sofre por causa da sua terra, da sua família, por causa da sua mãe. Ele sofre porque não pode consolar a sua mãe, não pode proteger, porque os inimigos da igreja o fazem sofrer. Da mesma forma, muitas outras questões. Iranianos que moram fora do Irã, moram na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar, têm liberdade de culto, mas sofrem porque não podem falar claramente com os seus familiares lá no Irã. Sofrem porque não podem fazer o trabalho perfeitamente, plenamente. Mas eu quero dizer a você que a perseguição e o sofrimento fazem parte, sim, fazem parte da vida cristã e fazem parte da vida da igreja e especialmente fazem parte da vida do pastor. Hoje, quando nós celebramos o Dia do Pastor, nós precisamos entender disso. Sim, cada vez que nós exercemos o nosso ministério, seja como igreja, seja como pessoa, no caso, como pastor, nós vamos enfrentar reações contrárias. Porque este mundo é dominado por forças contrárias à vontade de Deus. Assim, sofrer perseguição, sofrer pressão, sofrer oposição faz parte da vida da igreja, faz parte da vida do pastor, faz parte da vida de cada cristão. Pensando nesta afirmação que perseguição, sofrimento faz parte da vida da igreja, do pastor e de cada cristão, eu quero dizer a você que nós precisamos então ter 3 considerações. A primeira delas, eu vou tirar todas elas desse texto que acabamos de ler. A primeira delas é que este sofrimento é válido porque ele vem da verdade. Sim, o texto é bem claro. O apóstolo Paulo diz o seguinte, versículo 2: não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós que vivemos na presença de Deus. Quando a origem da perseguição, da pressão, do sofrimento, da oposição, vem da verdade,
nós sabemos que estamos fazendo o que é certo. É muito interessante porque a primeira leva de perseguição, o primeiro momento de perseguição da igreja, que é narrado ali em Atos 4, os discípulos foram presos e responderam aos líderes da religião judaica daquela época, dizendo que só falavam do que haviam visto. E aquelas pessoas não podiam retrucar-lhes porque sabiam que eles haviam feito um milagre. Ou seja, sabiam que o que eles haviam falado era a verdade. Sim, era a verdade. Precisamos entender isso. A verdade está conosco. E o pai da mentira se opõe à verdade. E é nosso trabalho mostrar a luz, fazer com que toda a escuridão vá embora, toda a escuridão seja banida para que a glória de Deus seja completamente manifesta, como diz o próprio apóstolo Paulo no versículo 6, que brilha no rosto de Jesus Cristo. A glória de Deus brilha no rosto de Jesus Cristo e por isso nós precisamos levar à luz o conhecimento desta glória, sempre com a verdade. Os nossos missionários têm trabalhado sempre com a verdade. Eles têm evangelizado pessoas, as pessoas perguntam a eles por que eles fazem algumas coisas e então é a chance deles falarem sobre o que têm feito, é a chance de compartilharem o que têm feito. Nós temos várias histórias para falar sobre isso, mas eu quero falar sobre um missionário nosso que, tendo trabalhado num projeto, conheceu uma pessoa naquele projeto e, ao evangelizá-la, ao se relacionar com ela, foi inquirido sobre a razão da sua fé. Então ele começou a expressar a mensagem sobre a salvação de Jesus Cristo. E o resultado foi que a pessoa que estava com ele foi alcançada pela verdade e começou a testificar isso. Começou a dizer a ele como aquilo se encaixava com o que Jesus havia dito a ela em alguns momentos antes, na verdade, algumas noites antes, em sonho. Sim, era a verdade. Ele havia descoberto Jesus Cristo e agora ele estava procurando a verdade. E quando aquele missionário falava a verdade, ele identificava a verdade. Nós sempre faremos menção de Jesus Cristo, sempre agiremos com a verdade. A mentira não é nossa. A mentira é filha do nosso adversário. Não é adversário de Deus, ele é nosso adversário. E por isso nos persegue. Mas nós somos mais que vencedores, tá? E por isso nós podemos sempre andar com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus, ela deve ser entregue, porque a verdade liberta, porque a verdade é Jesus Cristo. E é muito interessante porque quando nós entregamos a Bíblia, por exemplo, os Novos Testamentos lá no Irã, nós temos muitos testemunhos de pessoas que, lendo o Evangelho, encontram a verdade. Um dos que mais me chama a atenção era de um rapaz usuário de drogas que, completamente perdido, batia na mãe, batia na irmã para que lhe dessem dinheiro. E um dia um amigo dele ligou para ele e disse: olha, eu quero te mandar, morava em outra cidade, eu quero mandar um negócio para você, um negócio especial. Ele ficou pensando que era uma droga nova. Então ele falou: vá para a praça, tal dia assim, assim, tal hora, e uma pessoa vai ligar no seu telefone. E aquele jovem iraniano foi ali para aquela praça, lá no Irã, na sua cidade, e de repente tocou o telefone dele e alguém disse para ele: vá até a esquina e um carro vai entregar uma coisa a você. E é igual filme. A pessoa parou ali, o amigo, onde o amigo havia orientado, parou e de repente uma Bíblia foi entregue a ele, na verdade um Novo Testamento dentro de um envelope, dentro de um pacote. E o carro arrancou e foi embora. E ele ficou pensando: deve ser uma droga muito boa, escondeu e foi embora. E quando ele chegou lá, era um Novo Testamento. E ele não valorizou aquilo. Mas depois de certo tempo ele começou a ler. E o que aconteceu foi que ele encontrou a verdade. E o vazio que ele procurava preencher por causa das drogas foi completamente suprido, foi completamente preenchido pela verdade que é Jesus Cristo.
O resultado foi que a sua mãe e a sua irmã começaram a desconfiar que havia algo de errado com ele. Por que ele não mais as explorava? Por que estava agora procurando trabalho? Por que estava ajudando? Por que era amoroso? O resultado, logo, foi que ele pôde compartilhar a palavra de Deus, que é a verdade. Essa perseguição, desculpe-me, não vem apenas do fato de nós trabalharmos com a verdade. Também é porque nós claramente não fazemos isso por nós. A nossa força não é capaz de fazer com que o inimigo seja derrotado. Por isso, o versículo 7 nos diz isso muito claramente, que nós somos tesouros espirituais, nós temos tesouros espirituais em potes de barro que somos como nós, para que o poder supremo, para que o poder de Deus seja completamente demonstrado na nossa fraqueza. Então, é muito importante que nós vivamos de uma forma a expressar este poder. Diz o texto bíblico: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sim, tudo isso acontece conosco, porque nós mesmos somos vasos de barro, somos pessoas frágeis, somos pessoas que têm dificuldades, mas nós temos um Deus. Nós temos um Deus que é completamente poderoso e é Ele que faz o trabalho. Não é o pastor Carlos Elias, não é o pastor João Marcos, não é o pastor Marcos, não. Quem faz o trabalho é Deus, é o poder de Deus que faz em nós. Na nossa fraqueza Ele trabalha. Sim, é o poder de Deus. Então, quanto mais nós fazemos, quanto mais nós sofremos oposição, porque fazemos algo, mais o poder de Deus é anunciado. É muito interessante isso, porque normalmente a gente pensa que quem nós deveríamos seguir são pessoas de sucesso, pessoas que não têm problemas, pessoas que são completamente reconhecidas como vencedoras neste mundo. Mas o apóstolo Paulo não era assim, Jesus não era assim, os apóstolos não eram assim, e os verdadeiros cristãos não são reconhecidos como vencedores na maior parte das vezes neste mundo, mas expressam o poder de Deus. Mesmo quando perseguidos, mesmo quando abatidos, mesmo quando pressionados, perplexos, eles não desanimam, eles não se desesperam, eles não se sentem abandonados e não são destruídos. Nada disso acontece conosco. Podemos sofrer pressão, podemos ser atormentados, perseguidos, até mesmo abatidos, mas nós temos em nós o poder de Deus e mostramos isso nas nossas ações. Isso acontece com pastores, deve acontecer com todos os cristãos, e isso é uma realidade muito, mas muito forte lá na igreja perseguida. Há alguns anos, na Índia, um homem se converteu. Ele se converteu num programa de evangelização na televisão feito pelo Billy Graham. E ele entendeu a mensagem do evangelho, aceitou e procurou, acabou ganhando uma Bíblia. Não tinha ninguém na aldeia dele que fosse convertido. Mas ele começou a trabalhar, aquela questão, ele começou a mostrar a verdade, as pessoas começaram a chegar a ele, e ele continuou a testemunhar sobre Jesus Cristo. O que aconteceu é que ele rapidamente teve a adesão de pessoas e formou-se uma igreja naturalmente em torno daquele homem que se tornou o pastor. Ele não tinha nenhum vínculo com ninguém. Mas naquele país há um partido que diz que apenas os hindus devem viver ali, e os cristãos são o alvo de um braço armado, e eles decretaram que até 2022 vão acabar com todos os cristãos naquele país, vão expulsá-los todos, e principalmente aqueles que têm alcançado hindus. Então o que aconteceu foi que eles invadiram a casa daquele homem, depois de tê-lo ameaçado para que ele parasse. O espancaram, levaram para a rua, colocaram em cima de um burrinho, levaram até a cidade, rasparam a sua cabeça, o humilharam de inúmeras formas, andaram com ele pelas ruas sobre um burrinho, sendo vaiado, sendo cuspido, sendo xingado. A polícia veio, bateu em todo mundo para acabar com o tumulto, bateu mais naquele homem ainda e o jogou na prisão.
E aquele homem perdeu em pouco tempo mais de 10 quilos ali na prisão, porque ele não podia sequer se alimentar, pois perdera dentes, sofrera várias contusões, tivera ossos quebrados. Quando nós soubemos disso, ficamos profundamente tocados, impactados, e imediatamente ordenamos que uma ajuda fosse dada a ele. Nós não o conhecíamos, ninguém o conhecia. Não é possível saber o que Deus está fazendo no mundo todo. Graças a Deus por isso, porque Ele está fazendo tantas coisas. Mas o nosso missionário ali, o Fábio Costa, foi visitá-lo depois de certo tempo, né? Ele acabou sendo liberto, porque a população do lugarejo, da aldeia em que ele vivia, foi para a porta da delegacia protestar, dizendo que ele não havia feito nada de errado. Veja de novo aí a verdade. As pessoas reconhecendo a verdade nele. E ali ele foi, então, cuidado pelos nossos missionários. Nós cuidamos, o recebemos lá no meio dos nossos missionários, providenciamos médicos, cuidado. E o nosso coordenador, então, o Fábio Costa, foi até ele, foi visitá-lo. E estando ali, visitando a ele, conversou bastante com ele, acompanhou, aconselhou, ouviu dele. E então fez uma pergunta a ele, disse: eu estou indo para o Brasil. E eu vou falar em muitas igrejas, isso já tem alguns anos, ele disse. Eu estou indo para o Brasil e vou falar em muitas igrejas. E eu quero saber o que você quer pedir às igrejas do Brasil. O que você quer pedir à igreja do Brasil? E o Fábio Costa esperava que ele pedisse, eu queria uma casa, porque a minha foi destruída, queria alguma coisa. Mas o pedido dele foi: peça à igreja do Brasil que ore por mim, para que eu tenha forças para continuar. Forças para continuar. Fábio Costa é um missionário experiente, mas se emocionou. E aquele homem esticou o braço e tocou no braço, a mão no braço do Fábio Costa e disse: e diga à igreja do Brasil que eu vou orar para que ela tenha coragem para falar do poder de Deus. Perseguidos, mas não desamparados. Pressionados, mas não desanimados. Naquela vida, sob pressão, nós vemos o poder de Deus. Sim, é no nosso sofrimento muitas vezes que as pessoas podem ver o poder de Deus. John Piper diz que no nosso sofrimento a misericórdia de Deus é manifesta ao mundo. Quando nós sofremos, a misericórdia de Deus é manifesta ao mundo. Há alguns anos, quando eu era pastor na Igreja Batista em Perdizes, um jovem que tinha uma carreira promissora teve a sua carreira completamente prejudicada. Completamente. E nada mais dava certo. E nós estávamos conversando no momento de aconselhamento e eu disse a ele: olha, não sei qual vai ser o resultado disso tudo, mas eu tenho certeza que o seu sofrimento vai, e já está servindo, mas vai servir para testemunho do poder de Deus. E foi interessante que uns 15 dias depois ele me procurou e disse: pastor, é impressionante como as pessoas estão dizendo para mim, olha, eu não aguentaria o que você está fazendo. Eu não aguentaria passar pelo que você está passando. Isso só é possível porque você tem Deus. E ele vivia num ambiente em que ninguém mais era cristão. Era o poder de Deus sendo manifesto na vida dele, no seu momento de fraqueza, no seu momento de dor, no seu momento de pressão. Ele glorificava a Deus e o poder de Deus era, então, demonstrado. Mas nós sofremos por causa da verdade, para mostrar o poder de Deus, mas nós podemos suportar tudo isso porque nós temos a graça de Deus. Versículo 15 diz assim: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles.
A esperança é ver ação de graça, é ver Deus sendo glorificado. Isso também poderia ser um dos pontos da mensagem. Mas eu quero dizer que o que faz o cristão persistir é que enquanto nós sofremos, a graça do nosso Deus, a graça de Jesus Cristo nos capacita a olharmos para o futuro. Nós podemos sofrer agora porque temos a graça de Deus. O apóstolo Paulo aprendeu que a graça de Deus bastava a ele. Sim, a graça de Deus bastava a ele. O poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza do apóstolo Paulo. Mas a graça era suficiente para fazer com que ele passasse pelo sofrimento, passasse pela dor, incólume, até a ressurreição, diz o texto. Sim, também nos ressuscitará com Jesus. É isso que eles têm como certeza. A graça nos leva até o final, até a eternidade, e continua conosco. Nós podemos suportar a perseguição porque nós temos a graça. Este favor imerecido, aquela graça que afofa a cama do enfermo, a graça que dá forças para superar, a graça que dá sabedoria para resolver problemas, a graça que causa restauração, a graça que produz transformação. É esta graça que nos sustenta, nos capacita, produz em nós a persistência. É pela graça, só pela graça. Sim, porque a graça de Deus nos basta. Isso é realidade na vida de cada pastor, é realidade na vida da igreja perseguida, é realidade na vida de qualquer igreja e deve ser realidade na vida de cada um de nós. A graça deve ser o motivo pelo qual persistimos. Muitas vezes, quando não persistimos, é porque não usamos este recurso inesgotável que é a graça de Deus. Sim, o recurso da graça é inesgotável, pois vem de Deus. E ele tem muitas formas de nos conceder graças diferentes. Ele nos deu tudo isso através de Jesus Cristo. E nós sabemos que podemos continuar desta forma. Olha, irmãos, eu já perdi a conta de quantas vezes eu ouvi missionários dizendo para mim o seguinte: pastor, está tudo bem, está tudo bem, eu estou sofrendo, eu estou em dificuldades aqui, eu fui preso, e aí eles vão contando toda a história, mas Deus está comigo. A graça de Deus está comigo. Olha, num país no norte da África, esse país expulsou todos os missionários estrangeiros. E os nossos missionários foram os últimos praticamente a serem expulsos, mas também foram. Antes foram torturados, foi uma coisa horrível. Eu já era o diretor da junta nesse período, gastei boa parte ali das noites orando por aquelas pessoas naquela situação, para que Deus as protegesse, graças a Deus nenhuma delas morreu. Mas nós tínhamos um missionário daquele país, um autóctone, um missionário local, que estava fora do país. Havia feito uma viagem, estava fora, estava num país vizinho. E quando nós soubemos que ele estava fora e que o país havia se fechado, nós contatamos a ele e dissemos: olha, você não precisa voltar para lá porque pode ser que você venha a ser preso, você possa ser perseguido. E você pode ficar nesse país porque aí tem pessoas da sua etnia e você pode desenvolver o trabalho aí. Ou você pode ir para o outro país também aí perto, onde tem muitas pessoas da sua etnia. E aquele homem disse: não, eu vou voltar. E ele voltou. E nós mandamos um recurso para ele, como sempre fazíamos, não tínhamos muita notícia. E nós soubemos, depois de certo tempo, que ele havia sido preso. E há alguns anos, então, eu pedi a oração por ele. Talvez alguém se lembre que eu soltei aí uma mensagem pelo WhatsApp há alguns anos, e pedindo pela oração de um dos nossos missionários autóctones que havia sido preso. E ele ficou preso bastante tempo, mas não negou a Cristo e voltou. Mas nós não tínhamos notícias mais dele. Era muito difícil. O dinheiro a gente sabia que chegava, mas não sabia se ele continuava trabalhando ou não. Mas a nossa fidelidade era: nós vamos entregar esse recurso porque ele está sendo enviado
para o Joseph, que é como nós o chamamos. E o resultado foi que nós, ainda que não sabendo, nós confiávamos, e o país melhorou a situação, começou a se abrir, e um dos nossos missionários entrou no final de 2018 lá, um dos brasileiros. Nós não tínhamos praticamente notícias mais do Joseph. Tínhamos uma vez ou outra uma mensagem só dizendo dele: olha, está tudo bem, né, pela graça de Deus. E esse missionário brasileiro, quando entrou, foi procurar o Joseph, e ele sabia que havia ali um templo que havia sido construído pela nossa missionária. O Joseph era discípulo dessa missionária. E essa missionária tinha saído de lá já há bastante tempo. Então ele foi na direção do templo, e ele chegou pensando assim: o templo vai estar tudo destruído, as pessoas vão estar fugindo, devem ter fugido, e o próprio Joseph deve estar escondido em casa, mas eu vou tentar achá-lo. E quando ele chegou, ele encontrou o templo não apenas em pé, mas pintado, arrumadinho. E ele chegou na hora do culto. Essa foi uma das coisas interessantes. Estava cheia a igreja, o templo estava cheio. Ele ficou encantado ao ver isso, e ele conseguiu conversar então com o Joseph, e aí o Joseph contou a ele. Sim, foi preso, sofreu muito, mas a graça de Deus estava com ele. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu é que agora nós, batistas brasileiros, membros da primeira igreja batista de Campo Grande, não temos mais uma igreja filha naquele país. Não, agora nós temos 5 igrejas filhas naquele país. Porque a graça moveu o Joseph. A graça deu a ele condição de suportar a dor, de suportar a perseguição, de suportar a tortura. E providenciou para que ele tivesse mais condição de falar às pessoas. A graça produz a perseverança e o crescimento. Sim. Lembre-se disso. Você conta com a verdade, que é Jesus Cristo. Você conta com o poder de Deus. E você conta com a graça. Por isso, não será tribulação, não será perseguição que vai nos afastar do amor de Deus. Não, não será. Que Deus abençoe a sua vida, para que você cada vez mais louve a Ele. Mas lembre-se, abençoar não significa dizer que você não vai enfrentar dificuldades, que você não vai ser perseguido. Não. Isso faz parte da vida de quem serve a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também falou na segunda carta ao jovem Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, o seguinte: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Por isso, a minha pergunta é: como você tem vivido? As pessoas têm visto Jesus em você e por isso você enfrenta oposição? Se não, é hora de se aproximar mais da verdade, para experimentar mais deste poder e viver mais pela graça. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.